A paz do Senhor Jesus, meu irmão, estamos aqui mais uma vez reunidos para mais uma lição da Escola Bíblica Dominical, lição de número 4. Vamos estudar sobre a sutileza da normalização do divórcio. Neste terceiro trimestre de 2022, estamos estudando sobre os ataques contra a Igreja de Cristo, as sutilezas de Satanás, nestes dias que antecedem a volta de Cristo. E para essa quarta lição, nós temos um assunto polêmico, porém, iremos abordá-lo à luz da Bíblia. Então, a proposta desse estudo de hoje é tratar sobre o divórcio dentro do Antigo e do Novo Testamento, ver que o divórcio ele tem seu aspecto legal e também moral, porque o divórcio ele pode ser legal, porém, será que ele é moral? E por fim, vamos ver a questão do divórcio e a relação do divórcio com a prática pastoral. Porque assim como o divórcio ele tem tido um alto índice dentro da sociedade, muitos são os casos de divórcio, tem aumentado a cada dia, e isso de alguma maneira reflete também dentro da igreja. A igreja hoje, dentro da igreja hoje existem várias pessoas divorciadas. Então, qual deve ser a relação do pastor, do líder da igreja com essas pessoas que estão divorciadas, porque cada caso é um caso, e também como a igreja deve lidar com o pastor que é divorciado. Tudo isso nós vamos conferir hoje na nossa Escola Bíblica Dominical. Ainda não está inscrito em nosso canal, aproveita, se inscreva, deixa seu like, deixe os seus comentários. À medida que você for acompanhando o estudo e forem surgindo dúvidas, deixe nossos comentários, nós vamos responder. Deixe suas sugestões, deixe o seu ponto de vista sobre o assunto. Isso é muito importante para a nossa interação. E se gostar do conteúdo, compartilha em outros grupos, compartilha com outros irmãos que gostam de estudar a palavra de Deus. Vamos aqui para o texto áureo e a leitura bíblica em classe sugerida pela lição. Texto áureo encontra-se em Mateus, capítulo 19, versículo 6. Assim não são mais dois, mas uma só carne. Portanto, o que Deus ajuntou, não separe o homem. A verdade prática diz que o padrão bíblico para o casamento é que ele seja heterossexual, monogâmico e indissolúvel. Inclusive, eu sempre costumo dizer que esses são princípios inegociáveis do casamento. Na leitura bíblica em classe está Mateus capítulo 19, do 1 ao 9. Faremos essa leitura para a glória do Deus Pai. E aconteceu que, concluindo Jesus esse discurso, saiu da Galileia e dirigiu-se aos confins da Judéia, além do Jordão. E seguiram-no muitas gentes e curou-os ali. Então chegaram ao pé dele os fariseus, tentando-o, dizendo-lhe: é lícito ao homem repudiar sua mulher por qualquer motivo? Ele, porém, respondendo, disse-lhes: não tendes lido que no princípio o Criador os fez macho e fêmea? E disse: portanto, deixará o homem pai e mãe, e se unirá à sua mulher, e serão duas numa só carne? Assim não são mais dois, mas uma só carne. Portanto, o que Deus ajuntou, não separe o homem. Disseram-lhe eles: então, porque mandou Moisés dar-lhe carta de divórcio e repudiá-la? Disse-lhes ele: Moisés, por causa da dureza do vosso coração, vos permitiu repudiar vossa mulher, mas ao princípio não foi assim. Eu vos digo, porém, que qualquer que repudiar sua mulher, não sendo por causa de prostituição, e casar-se com outra, comete adultério. E o que casar com a repudiada, também comete adultério. Vamos orar. Querido Deus, Pai amado, obrigado por essa leitura da Tua palavra. Traz luz e entendimento, Senhor, sobre a Tua Santa Escritura, que a gente possa ser alimentado pelo Teu Espírito Santo, através da Tua palavra, meu Pai,
continua nos abençoando, seja conosco nesse estudo. Que cada irmão que tem acesso a esse vídeo possa ser abençoado, Pai, de maneira poderosa, é o que eu te peço, em nome de Jesus. Amém e amém. No tópico de número 1, falaremos sobre o divórcio no contexto bíblico, analisando o divórcio dentro do Antigo e do Novo Testamentos. Primeira observação que faremos é que o divórcio, e isso fique bem claro, o divórcio nunca esteve no projeto original de Deus. Não estava dentro do projeto de Deus acerca do casamento incluir o divórcio. Deus fez o casamento para ser indissolúvel, vitalício. Então precisamos ressaltar isso. Em Gênesis, Deus fez o homem e da costela do homem fez a mulher, formou a mulher. E em Gênesis 2:24 ele diz: portanto, deixará o varão pai e mãe, apegar-se à sua mulher, e serão ambos uma só carne. Então ele institui o casamento. O casamento é sagrado. O casamento é uma instituição divina e não cabe no projeto original de Deus o divórcio. Inclusive, o profeta Malaquias, no capítulo 2, versículo 16, diz que Deus aborrece, Deus odeia o divórcio. Contudo, Deuteronômio 24 traz uma previsão sobre o divórcio, trazendo uma permissão, caso o homem identificasse, encontrasse o que ele chama de uma coisa feia, uma coisa indecente. No original, esse termo, ele não é bem especificado, ele não é específico, e isso abre precedentes, abre margem para várias interpretações, o que tem gerado, por longas datas, longas décadas, debates nas escolas rabínicas e hoje também nas escolas cristãs. Então existem muitas interpretações, não há consenso sobre o que seria essa coisa feia de Deuteronômio 24. O fato é que nesse texto existe uma permissão, uma exceção para o divórcio. Já no Novo Testamento, Jesus ressalta o valor da indissolubilidade do casamento. Jesus rebate as escolas rabínicas e suas interpretações acerca do repúdio, acerca do divórcio, e ressalta o valor desse princípio de que o casamento é para sempre. Jesus ressaltou isso em Mateus capítulo 19, no versículo 9, inclusive quando ele diz: eu vos digo, porém, que qualquer repudiar sua mulher, não sendo por causa de prostituição e casar com outra, comete adultério. Jesus trata como adultério aquele que casa com outra mulher e repudia a sua mulher, e abandona ela e deixa ela para se casar com outra. Então, só existe uma ressalva aqui colocada por Jesus, que é aquele termo grego que nós já trazemos ele aqui em outras lições, que é o termo porneia. E aqui há uma grande defesa de grande parte dos estudiosos da Bíblia, apontando que se trata do adultério. Inclusive, a nossa declaração de fé das Assembleias de Deus defende que esse termo aqui é no sentido de adultério. Então, existe essa ressalva, essa exceção, quando a vítima, cônjuge, passa por um processo de traição, ela é traída, então existe uma ressalva para que ela possa contrair um novo casamento. Então Jesus traz à tona essa discussão acerca do divórcio, defendendo que o casamento deve ser para sempre, porém, se houver infidelidade conjugal, aquele que sofreu com a infidelidade do cônjuge estará aberto, estará livre, legitimado para adentrar em outro casamento. Poderá se divorciar, esse termo divórcio do grego apólio, e entrar em outro casamento, em um novo casamento. E esse é o único motivo que justifica a separação. Para Jesus, o único motivo que justifica seria justamente essa expressão prostituição, por adultério, por relações sexuais
ilícita. A orientação de Paulo para um casamento entre crentes, se houver separação, a orientação de Paulo é que não se casem com outro ou se reconciliem. Então Paulo deixa muito claro que aquele casamento entre crentes que querem se separar, querem dissolver o casamento, que não se casem com o outro ou se reconciliem. Busque a restauração do casamento. Para um casamento misto, Paulo explica o seguinte: se você é crente e está casado com um descrente, e o descrente quer apartar-se, quer divorciar-se, quer se separar. Inclusive, o escritor Ezequias Soares, em seu livro Casamento, Divórcio e Sexo, à luz da Bíblia, ele explica 1 Coríntios 7,15, que é sobre esse casamento misto, dizendo que esse apartar-se refere-se justamente ao divórcio. Inclusive, ele diz que a esposa, e claro, o cônjuge aí, não estaria sujeito à servidão, é nesse sentido de um divórcio. Então, a esposa é casada com um descrente, o descrente quer apartar-se, quer divorciar-se, quer se separar, então a irmã não está sujeita a essa servidão, ela pode contrair um novo casamento. É isso que explica Ezequias Soares sobre o texto paulino. Então, dentro de toda essa concepção do divórcio, tanto no Antigo como no Novo Testamento, a gente ressalta isso. Deus abomina o divórcio, isso é regra. O divórcio não está dentro do projeto de Deus, mas existem excepcionalidades, existe exceção. Se a gente junta esse texto de Jesus com o de Paulo, a gente consegue vislumbrar que existem permissões, existem exceções para a questão do divórcio, que é por adultério ou por abandono. Inclusive, o texto da nossa declaração de fé das Assembleias de Deus traz três caminhos para um novo casamento. É o adultério, por abandono, que é esse texto de 1 Coríntios 7,15, e por morte. Então o viúvo poderia casar-se novamente. É isso que está registrado na declaração de fé das Assembleias de Deus. Porém, devemos ressaltar que Jesus, quando tratou sobre o divórcio, essa exceção, assim como Paulo também, assim como o texto lá de Deuteronômio 24, e isso não abre precedências para que não se possa dar oportunidade, a oportunidade para restaurar o seu casamento. Então, doe-se para que o seu casamento seja restaurado, apesar dessas exceções. Busque liberar perdão, por mais que você sofreu uma infidelidade conjugal. É esse ensinamento que nós encontramos dentro da palavra de Deus. Em último caso, em última hipótese, e quando não se há outra saída, aí sim há excepcionalidade, e aí abre-se o espaço para um divórcio legitimado, na verdade, permitido pela Santa Escritura. Compreendido até aqui? Então vamos para o tópico seguinte, o tópico de número 2. No tópico de número 2 falaremos sobre a sutileza da normalização do divórcio. E é aqui onde reside o perigo. É aqui onde reside a grande ameaça com relação ao casamento e à família. Essa questão da normalização do divórcio. É bem verdade que hoje já existe legalização para o divórcio e cada dia que se passa está sendo mais facilitado a prática do divórcio. E isso contribui para o grande número, o aumento de número de casos de divórcio. A cada dia que se passa, tem se aumentado o número de pessoas que estão dando entrada no divórcio. E o casamento, a duração do casamento tem sido reduzida. Então, um casamento que durava 20, 30 anos, hoje às vezes não passa 2, 3, 4 anos. Já existe contrato. Ali você faz um contrato de 2 anos, 3 anos. Se der certo, renova o contrato. Se não der certo, cada um vai para o seu lugar. Enfim, a gente está vendo um ataque sutil de Satanás contra a instituição do casamento, e isso, de certa forma, reflete dentro da igreja. Esse alto índice de divórcios na sociedade tem refletido dentro da igreja, e hoje a gente lidar
com vários casos de pessoas divorciadas dentro da igreja. E apesar de ter esse aspecto legal, de ter essa facilitação do divórcio, a gente ressalta aquilo que tem dito desde o início. Deus abomina o divórcio. Então, do ponto de vista moral, é isso que deve ser analisado. Deus está aprovando esse divórcio. Esse divórcio faz parte do propósito de Deus. E aqui a gente está tratando de um divórcio de que a gente já esclareceu no início, de um modo geral. Nós estamos vendo que a cada dia que se passa, por motivos fúteis, por motivos banais, se separam. E eu vou dizer o que já está se tornando um jargão. Deus não vai construir uma felicidade para você destruindo casamentos. Dentre tantas pessoas no mundo, será que Deus ia desconstruir uma família para formar uma outra família para querer te fazer feliz? De modo algum. Deus jamais ia quebrar os seus princípios de arrancar e destruir uma família para tirar um homem dali e entregar a você, tendo tantos outros por aí. Então é esse tipo de normalização, de banalização do divórcio que precisa ser combatido dentro da igreja. Casamentos sendo dissolvidos por motivos banais, por motivos fúteis, por motivos irrelevantes e que podem ter o aval humano, podem estar dentro da legalidade. Mas será que está dentro de um padrão moral de Deus? E pode até entrar dentro de uma concepção moral de sociedade, porque a sociedade já está banalizando o casamento. Inclusive, hoje, o divorciado ele já não é tão repugnado pela sociedade como era há algumas décadas atrás, porque isso tem sido um ataque sutil de Satanás, e através de mecanismos legais, jurídicos, ele tem buscado banalizar e normalizar a prática do divórcio. Mas no padrão de Deus, o divórcio ainda é uma prática não aceitável pelo Senhor. O casamento é para sempre. É esse o voto matrimonial que se faz até que a morte se separe. Portanto, por mais que tenha amparo legal, existam leis que facilitam o divórcio, o que se deve refletir é: tem amparo de Deus? Deus ampara o divórcio? É isso que você deve refletir, meu irmão, porque isso diz respeito à sua eternidade. Isso diz respeito onde você vai residir eternamente, seja na vida eterna ao lado do Senhor, daqueles que viveram em santidade, ou daqueles que decidiram não se entregar à palavra do Senhor. É por isso que Jesus disse em Mateus 19, quando os fariseus disseram, dura essa palavra, e Jesus disse, pois é, essa palavra não é para todos. Esse texto de Mateus 19 não é para todos. Tratar sobre o divórcio no padrão, à luz da Bíblia, não é para todos. Porque o evangelho não é um evangelho de conveniência. Nós é que temos que se adaptar à realidade da palavra de Deus e se converter verdadeiramente aos princípios sagrados de Deus. Dito isso, vamos para o tópico de número 3. No tópico de número 3, para encerrarmos esse estudo bíblico acerca da normalização do divórcio e tratando isso como um ataque sutil de Satanás, nós iremos falar sobre o divórcio e a prática pastoral. Nós já ressaltamos aqui e pontuamos que tem se aumentado o número de casos de divórcio na sociedade. E isso reflete dentro dos templos, dentro das igrejas. Tem se aumentado o número de crentes divorciados dentro do arraial do povo de Deus. E as nossas lideranças pastorais precisam saber lidar com essa situação, entendendo que o divórcio, como regra, é abominado por Deus, mas que cada caso é um caso. Cada situação é situação e precisa ser tratada com amor, com sabedoria, com a direção de Deus, para que você não venha perder uma alma para Cristo, para que a gente não venha lançar no inferno uma alma que está precisando de amparo, de conselho, que está precisando de um direcionamento. E inclusive também aumenta-se o caso de pastores, de lideranças eclesiásticas que são divorciados e que muitas vezes são extirpados, são banidos dos templos. E como tenho dito, cada caso é um caso.
Eu já vi casos de pastores, por exemplo, que sofreu traição, a esposa traiu ele. E aí ele se divorciou, então ele foi retirado do ministério, ele foi afastado do ministério. E isso varia de convenção para convenção. De acordo com a Convenção Geral das Assembleias de Deus no Brasil, ela dá o aval para que cada convenção regional, estadual, trate o divórcio da sua maneira, da sua forma. Ele dá esse espaço para que se trate a questão pastoral, aqui ele está falando sobre a questão pastoral e o divórcio, ou o pastor divorciado. A Convenção das Assembleias de Deus no Brasil abre precedentes, abre margem para que cada convenção regional e estadual trate da sua maneira. Então, alguns são mais rígidos, não permite que o pastor pastoreie a igreja, continue à frente de uma congregação, de uma igreja, liderando, sendo divorciado. Outros não. Outras convenções já ponderam. Então isso fica a cargo de cada convenção. O fato é que, à luz da Bíblia, daquilo que nós já estamos falando, explanando desde o início, é preciso que cada caso seja tratado com muita sabedoria de Deus. Porque imagine esse caso que eu relatei. O pastor, na sua integridade, como homem de Deus, servindo a Deus, foi traído. A esposa lhe traiu. Então, além de ter sofrido com o adultério, ainda terá que sofrer, sendo banido da igreja, perdendo o seu cargo como pastor. Então, é preciso que cada caso seja reavaliado. E isso não é abrir um espaço, uma porta larga de liberalidade acerca do divórcio, de modo algum. Mas precisamos tratar o divórcio, sendo cada caso de forma detalhada, clínica e à luz da Bíblia, para ser tratado. Inclusive, pessoas também divorciadas, que muitas vezes são banidas de dentro da igreja, não são bem orientadas, não são bem cuidadas, e aí estamos lançando uma alma no inferno. Então é preciso ter muita cautela, o pastor precisa ter muita sabedoria de Deus para tratar sobre isso. Inclusive, os professores de escola bíblica dominical, nesta lição, precisam ser muito cautelosos com esse assunto, porque talvez tenha um aluno divorciado dentro da sua sala, talvez tenha divorciado dentro da sua igreja, onde você se congrega, e é preciso tratar com rigidez, com segurança, o que diz a palavra, mas também com amor e cuidado e sabedoria, porque cada caso é um caso. Então eu oro para que o Senhor lhe dê sabedoria, querido professor, para a próxima aula da Escola Bíblica Dominical presencial onde você esteja. Se você é divorciado, procure seu pastor, seja aconselhado por ele, seja orientado por ele. E você, pastor, tenha a sabedoria de Deus para tratar o divorciado que chega à sua igreja, para que a gente não venha perder uma alma para Cristo. Que Deus em Cristo Jesus continue abençoando cada um de vocês. Não se esqueça, se você não é inscrito, se inscreva no nosso canal, deixa seu like, compartilhe esse estudo. Se você ficou com alguma dúvida, o estudo é sucinto, é rápido, mas deixa aqui nos comentários as lacunas existentes, colocam aqui também, deixa seus comentários e nós vamos respondê-los em nome de Jesus. Espero vocês para a próxima lição. Deus vos abençoe.